Fala galera, então, meu nome é Lucas Paz e tá começando mais um, tá? Papirando. Bem galera, hoje eu vou ensinar você a interpretar questões de matemática. Se você tem uma extrema dificuldade em saber o que o exercício tá pedindo para você, você sabe fazer conta, mas você vê lá, você lê a questão e não consegue saber o que a questão tá querendo. Eu vim aqui ajudar você e eu tenho certeza que você vai sair daqui desse vídeo melhor. Bem, esse vídeo nasceu porque muita gente me pede para falar sobre isso e porque eu tenho que dar os créditos aqui ao professor Paulo Pereira, tá? Que lá do Equaciona. Eu tava vendo uma aula dele esses dias e ele deu uma dica super importante que eu fazia quando era aluno, quando estudava para concurso. Na verdade, eu estou estudando para concurso, mas quando eu, era ninguém e tava estudando para ESA ainda e resolvi replicar essa dica aqui para você. Então, pega o seu papel, pega a sua caneta e presta atenção no que eu vou te falar agora. Gente, é importante que vocês tenham um caderno de resolução de questão. Sargento, que raio é esse de caderno? Nesse caderno, você vai separar a resolução das questões que você está fazendo, que você está vendo. Então, você vai estudar uma matéria, tá? Por exemplo, função do segundo grau. Você está estudando lá a matéria, você pegou o livro do edital, você leu o livro, você assistiu a aula e agora você vai para os exercícios, tá? Geralmente nos livros você tem lá uma parte com exercícios resolvidos. Esses exercícios resolvidos você vai transcrever eles, tá? Para esse seu caderno e vai naturalmente tentar fazer os próximos exercícios. À medida em que você for travando nesses exercícios e não souber fazer, você vai procurar a resolução desses exercícios na internet. Você consegue lá, é só colocar o enunciado que você vai achar o enunciado da questão no Google e vai ter a resposta lá para você. É importante que você copie essa resolução lá no seu caderno, tá? E que você tente compreender o que está sendo passado ali naquela resolução, o bizuzinho da questão. Por quê? Num primeiro momento, pode ser que para você não funcione tanto fazer isso. Você só vai lá, pegar a resolução de um lugar e transferir para o seu caderno. Mas com o tempo você vai começando a entender as questões e vai começar a perceber que, na verdade, as questões de matemática são todas iguais. Todas elas sempre vão pedir o mesmo padrão de resposta e eles vão cobrar mais ou menos ali um padrão dentro das questões de cada matéria. Em questões de função do segundo grau, por exemplo, né, tem um padrão do que se cobra geralmente em questões de equação e de função do segundo grau. Então você começa a entender o que está sendo pedido e vai começar a consultar no seu caderno de resolução de questão aquelas questões que você já fez e que são parecidas com a questão que você está fazendo agora. Então você vai se deparar naturalmente com uma questão que você vai travar e você vai pensar, opa, calma aí, essa questão é muito parecida com aquela lá que eu anotei há um tempo atrás, deixa eu ir lá ver. Aí você vai abrir, vai ver a resolução dela e vai pegar ali o pensamento da questão, o bizuzinho da questão. Na verdade, esse pensamento ele nasceu em mim porque certa vez quando eu estava estudando, um amigo meu fez uma questão para mim que eu não estava entendendo lá e eu perguntei, caramba, como é que você pensou nisso? E ele falou para mim, cara, hoje o meu professor de matemática estava fazendo uma questão muito parecida com essa em aula. E aí eu comecei a pensar, caramba, ele teve essa aula hoje e tirou o pensamento de lá. E aí eu naturalmente comecei a fazer isso também. Comecei a anotar as resoluções eu mesmo, tá? De repente eu pego uma questão, eu mesmo consigo fazer a questão, mas eu tenho um caderno separado só de questões. E esse caderno me ajuda a sempre que eu preciso consultar uma ideia que já foi feita, né, uma ideia que eu já tive ou que eu já peguei de uma outra resolução, eu sempre consigo consultar nesse caderno. E com o tempo você naturalmente vai começando a interpretar as questões, porque você já vai pegando a manha do que os exercícios daquele determinado assunto geralmente cobram. Eu sei que parece uma coisa de outro mundo, mas isso ajuda muito você. E eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai voltar aqui nesse vídeo e vai me agradecer, e lógico, agradecer também ao Paulo Pereira, tá? Por eu estar te dando essa ideia. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a interpretar
questões de matemática. Tenha sempre o seu caderno de resoluções de questão, tenha sempre as suas ideias anotadas nesse caderno para que você consiga, se deparando com uma questão que você não consegue fazer, que você consiga consultar nesse caderno algumas ideias que você já teve, né? Ou que você pegou de outra pessoa, mas que servem para a questão atual agora que você está fazendo. Afinal de contas, as questões são sempre muito parecidas. Bem, galera, o vídeo de hoje é esse, tá? Foi um vídeo curto, mas no mais é isso. Eu espero que você tenha gostado. Divulga o canal para todo mundo. Vamos trocar uma ideia comigo lá no Instagram. Se você está procurando um curso preparatório com professores que são altamente qualificados e que já aprovaram milhares de alunos, vem para o curso preparatório Papirando, que é um curso muito sério e eu tenho certeza que quando você adquirir, você não vai querer outro nunca mais. Tamo junto e, não menos importante, candidato, vem me render. Valeu, galera!